A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Mateus capítulo 13. Diz aqui o versículo 3: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que você seja, nesta hora, esta terra fértil, onde a terra cai e dá bons frutos. Que neste tempo o seu coração possa estar aberto às coisas do reino. Que essa influência das palavras que vem aqui da Bíblia possa germinar na sua vida, possam mexer com a sua estrutura e possam fazer que você venha dar frutos e frutos que permaneçam. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova em todo o tempo. Estejamos atentos às coisas que vêm do alto. Eu sei que às vezes pode estar difícil, não é fácil, eu sei que você enfrenta situações, talvez você esteja passando por uma situação na sua saúde, talvez no seu ministério, talvez na sua família. Eu sei que quando nós achamos às vezes que está tudo bem, de repente acontece algo que nos entristece, isso é normal. No mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós precisamos, mediante a todas as circunstâncias que nos entristecem, ser essa terra fértil, ser esse solo fértil, onde a palavra cai e germina, onde a cada palavra que nós ouvimos, onde a cada dia que nós meditamos na palavra, nós somos ali renovados, nós somos fortalecidos para poder enfrentar as coisas do porvir. Que a palavra possa te renovar nesta hora. Amém? No versículo 18 tem a explicação dessa parábola que Jesus disse. E diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que você possa ser esse, que a palavra ela vem germinar e ela vem dar frutos. Aqui, entre essa explicação, fala aqui por quê, né? Por que Jesus falava em parábolas? E os próprios discípulos questionam Jesus. Por que o Senhor fala por parábolas, né? E no versículo 14 diz aqui: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Só que antes de eu explicar esse de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, porque na verdade o que acontece com esse trecho aqui, né? São as citações dos livros do livro de Isaías. E esse livro de Mateus, ele é o livro que mais cita os profetas menores. Jesus citava os profetas. E olha só, por que Jesus falava por parábolas? A parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém é a mais poderosa.
O seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi feito com o uso de parábolas, que revelam a natureza do reino de Deus. Aqui as 4 primeiras foram dadas ao público em geral e as 4 últimas aos discípulos. Jesus, ele falava por parábolas porque ele queria deixar claro aqui que aquele que está em Cristo, aquele que pertence a Cristo, aquele que estava conectado com as coisas do reino, aquilo ia germinar, ia dar bons frutos. Porém, aquele que não estava ligado na videira verdadeira, aquilo soaria como algo que ficaria vago para ele. Por isso que nós temos que buscar intimidade com Deus, porque a partir do momento que nós buscamos intimidade, a palavra vem, ela germina em nós, ela muda a nossa estrutura, ela vem e causa um impacto. Que neste dia a palavra de Deus possa causar um impacto na sua vida, possa fazer de alguma forma você refletir e você mudar aí a concepção de algo que talvez está te machucando. Porque as coisas eu entendo que dependem muito da maneira como a gente enxerga. Como você tem visto o seu problema? Você é muito mais forte do que você imagina. A Bíblia diz que quando estou fraco é que sou forte. Então eis que você é forte. Amém? Aleluias. Diz aqui no versículo 24, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 28, ele porém lhes respondeu: um inimigo fez isso, porque os trabalhadores chegam ali para o seu senhor e falam: mas o que aconteceu? E ele porém lhes responde: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu costumo dizer, queridos, que cresce junto com uma pessoa que você vai saber quem ela verdadeiramente é. Porque tem pessoas que não aguentam ver você crescer. Então, sabe, eu costumo dizer isso para as pessoas que são mais próximas. Cresce junto com aquela pessoa. Porque quando você está crescendo junto com aquela pessoa, você vai ver se essa pessoa é um com você ou se essa pessoa ela vai ser aquele que vai se levantar contra você. Mas a explicação aqui a respeito dessa parábola fala aqui no versículo 36, parte B, explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos pedem para Jesus explicar e Jesus explica e ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quer dizer, haverá ali sim um dia, na consumação dos séculos, onde haverá separação dos bons e dos maus, do joio e do trigo. Quem que nós seremos nesse tempo, Quem que nós seremos? Nós seremos o joio ou seremos o trigo? Eis que a Bíblia diz que esse dia, esse grande dia da consumação dos séculos, onde tudo irá acontecer, vai ser como abrir e fechar de olhos, Quando você dorme, você não sente o tempo passar. Então quer dizer que você tem essa vida.
esse tempo, essa geração, para você fazer a diferença, para você ser o trigo, para você ser a boa semente, para você ser o coração que tem a terra fértil, para você germinar. Usufrua bem de tudo isso. Para de ficar dando ênfase para o seu problema, para aquilo que não está dando certo. Eu sei, é difícil, situações e circunstâncias vêm mesmo para nos paralisar, para nos entristecer. Mas você precisa ser a terra fértil. Você precisa ser a boa semente e você precisa lançar boas sementes. O seu problema, Deus está trabalhando no seu problema. Deus já está operando na sua vida, Deus irá realizar o seu milagre. Mas procure se encher das coisas do reino. Aqui a palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é algo precioso, ele é algo que aqui nós vamos ver algumas parábolas que Jesus exemplifica isso, que quando nós verdadeiramente nos envolvemos com as coisas do reino e achamos esse reino de Deus e guardamos ele aqui no nosso coração, nós não queremos saber mais de nada, nada mais importa, nada mais se torna tão valioso contra o reino de Deus. Será que hoje você vive essa experiência? Será que hoje na sua vida você está tão apaixonado pelo reino de Deus, tão apaixonado pelas coisas dos céus que nada mais importa, que você venderia tudo para poder ter aí Jesus contigo? Será que você trocaria tudo, né, para ter a salvação da sua vida? O que tem te roubado ali a sua salvação? Por onde tem entrado aí na sua vida as pequenas raposinhas que tem trago dúvida, que tem trago desânimo, que tem te paralisado? Você sabe identificar aonde está a brecha. Diz aqui no versículo 31, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A menor, vou ler alguns pedaços. A menor de todas as sementes é crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu se refugiam, vêm-se aninhar-se em seus ramos, ou seja, refúgio. O reino de Deus é o nosso refúgio. A parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, guarda a palavra no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você tem dado valor à palavra de Deus, às coisas do reino? Diz mais aqui no versículo 44, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Porque quando ele encontra o grande tesouro, nada mais para ele tem tanto valor como o reino de Deus. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para que a possua e a compra. Tudo que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente acha que tudo isso está muito distante, né? Ah, mas isso, irmã, está muito distante. Você está falando da consumação dos séculos. Quando isso vai ser? Queridos, a Bíblia diz que todas as coisas acontecerão como numa chegada de um ladrão, né? Se você soubesse o dia que o ladrão vai vir atacar a sua casa, você não iria ali ficar em alerta, fazer uma armadilha, colocar câmeras, se respaldar? Assim também é, né? Como o dia do Senhor. Nós não sabemos o dia que o Senhor irá voltar. Nós não sabemos quando essas coisas irão acontecer. Mas nós temos que fazer o hoje valer a pena, né? A Bíblia diz, não é primeiro orai e vigiai, é vigiai e orai. Nós temos que vigiar. Nós precisamos ser vigilantes nesse tempo. E orar também, mas a vigilância, ela é fundamental.
Aqui, queridos, diz, né, algo tão triste que Jesus estava fazendo ali, as coisas, estava falando, e os seus ali o rejeitaram, porque diz, tendo proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, chegando na sua terra, de tal sorte que maravilharam-se, diziam, de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sabe, queridos, às vezes os seus não te reconhecem. Às vezes a incredulidade dos seus, porque veem quem você era no passado e fala, mas a irmã Ana Paula, quem ela era? Agora é uma mulher de Deus, agora tá pregando a palavra. Para, né? Ela orou por você e em nome de Jesus algo aconteceu. Pelo amor de Deus, ela é a Ana Paula, que cresceu aqui, que brincava ali, que não sei o quê. Às vezes os nossos vão menosprezar a unção que está sobre a nossa vida. Não vão reconhecer, mas o próprio Jesus passou por isso. Então por que nós queremos ser diferentes ou queremos ser poupados de alguma coisa? Tenhamos bom ânimo, porque nós temos que cumprir aquilo que foi proposto no nosso coração. Nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Nós temos que viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que a cada manhã renovar a nossa fé. A cada dia, nos purificar, pedindo perdão por pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamentos, porque assim nós estamos reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, mas também estamos lançando um sinal no reino dos céus, dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Tenha bom ânimo, ergue a sua cabeça, Jesus é contigo. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu te glorifico, te exalto e te agradeço primeiramente, Senhor, porque eu tenho mais uma vez a oportunidade de unir a minha fé com a fé desta pessoa e levantar um clamor em prol, Senhor, desse mundo, em prol, Senhor, dessa nação brasileira. Papai, vem de encontro com a nossa nação, vem restaurando, vem trazendo cura, vem trazendo libertação, vem trazendo renovo. Ó Pai, eu oro por essa pessoa que está aí, Senhor, recebendo esta palavra com o coração alegre, Senhor, essa pessoa que foi renovada através dessa palavra. Papai, essa pessoa que recebeu essa palavra aí como uma terra fértil. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa operar prodígios, milagres e maravilhas na vida dessa pessoa. Papai, que todo espírito de desânimo, que todo aquele levante, Senhor, todo espírito suicida, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, vem trazendo refrigério para esta pessoa, vem trazendo cura, vem trazendo libertação, vem trazendo renovo, ó Pai. Espírito Santo, que em nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa que está me vendo, que está, Senhor, recebendo esta oração, possa viver o extraordinário da Tua parte, que esta porta de emprego possa ser aberta, que este parente, Senhor, possa ser curado, que ela possa ser curado, que milagres, prodígios e maravilhas possam alcançar a vida desta pessoa, ó Pai. Envia anjos especificados na vida desta pessoa, realiza, Deus, o Teu milagre, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa realizar aí prodígios, milagres e maravilhas. Que você possa aí viver o extraordinário da parte de Deus. Amém? Shalom.